Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscoros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse: varões, irmãos, nada havendo feito contra o povo, ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos da Judeia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Amém. Meus amados irmãos, visitar Roma estava nos planos de Paulo há muito tempo, há muitos anos. Há muito tempo, Paulo acalentava no seu coração chegar à capital do grande império romano para anunciar o evangelho da graça de Deus. Vejam a expressão de Paulo registrada por Lucas em Atos 19, 21 e 22. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, olhem o que ele diz: importa-me ver também Roma, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Na sua 3ª viagem missionária, ele, estando ali em Corinto, Paulo mostra a sua intenção quando ele escreve para a igreja lá em Roma, conforme ele registra na carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 9. Olhem, observem, irmãos, a expressão do apóstolo Paulo. Qual era a sua intenção? Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Ele continua: isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, ele falando para a igreja de Roma, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto.
como também entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, veja o que Paulo diz, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Em Roma. E essas palavras deixam muito claro a intenção de Paulo, esse desejo profundo de ir para Roma, aquele símbolo de poder, para que ali, meus irmãos, fosse conhecido um poder muito maior. Para que ali em Roma fosse conhecido um poder muito maior, o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus para a conversão, tanto de bárbaros, gregos, habitantes do mundo ocidental, habitantes da grande capital do Império Romano. E uso ainda as próprias palavras de Paulo escrevendo para a igreja de Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê. E dando um título para essa mensagem, baseado nessa passagem, um tema mais que apropriado, irmãos, é este que foi destacado há pouco, enfim, Roma. Porque finalmente, irmãos, depois de tantos obstáculos, tantos planos, tantas dificuldades, Lucas registra, afinal, o apóstolo Paulo chegando na cidade de Roma. E os irmãos têm acompanhado aqui a nossa exposição desse livro, e nas últimas oportunidades nós temos visto, os irmãos têm acompanhado essa viagem, essa intenção de Paulo de chegar a Roma. Os irmãos lembram que em Jerusalém, depois de Paulo testemunhar de Cristo, diante dos sacerdotes, do povo judeu, diante dos militares e da alta corte romana, diante dos governadores Festo, Félix, e também diante do rei Agripa, mesmo preso, o apóstolo Paulo apela para César e é enviado para Roma, com a certeza dada pelo próprio Senhor Jesus. Nós consideramos aqui o próprio Senhor Jesus dizendo a ele, assim como Paulo havia testemunhado de maneira fiel a respeito de Cristo em Jerusalém, ele daria testemunho de Cristo diante de César. E esse é o quarto domingo que nós estamos acompanhando a viagem de Paulo, desde Jerusalém até a cidade de Roma. Vimos a todo tempo o controle, a soberania de Deus. É muito destacado nesse livro aqui, essa verdade, é muito destacada a verdade que Deus controla todas as coisas, Deus é soberano, até no naufrágio do navio, onde estava Paulo e os outros, que acabou dando na ilha de Malta, onde ficaram ali por 3 meses, onde moradores, por causa da obra de Deus, através da vida de Paulo, ficaram gratos a ele, dando honrarias e favores até a partida deles da ilha. E na passagem de hoje, irmãos, nós temos a descrição da chegada de Paulo em Roma, mais precisamente as últimas etapas da viagem e o estabelecimento de Paulo naquela cidade, e o texto também nos mostra o primeiro procedimento do apóstolo Paulo. Observem aí os irmãos que dos versículos 11 a 13, temos a seção final da viagem pelo mar. Lucas ele vai registrando ali a viagem pelo mar de Malta, sul da Itália, até a cidade de Puteoli, onde ele irá iniciar a viagem a pé pela famosa Via Ápio. E nós temos 2 informações aqui no capítulo 28, que vale a pena aqui ressaltar. Primeiro, que eles passaram 3 meses na ilha de Malta, no inverno,
Era um período onde o mar era fechado, não havia, era evitado ao máximo navegação, pois era muito perigoso, o inverno ali naquela região não permitia que os barcos ali fizessem as viagens. E Lucas registra também que eles embarcaram no navio alexandrino que invernara ali em Malta. Lucas nos informa que esse navio tinha um emblema de Dióscoros, que aqui, irmãos, é uma referência aos deuses da mitologia grega, Castor e Hipólito, filhos de Zeus, conhecidos pelos deuses patronos da navegação. Esse símbolo era conhecido por causa da mitologia grega. E essas são as informações que Lucas nos dá sobre a partida de Malta, como eles saíram de Malta e continuaram a viagem. Nós encontramos também nesses versículos um breve resumo do roteiro até chegar a Puteoli. Vejam que eles saíram de Malta, passaram por Siracusa, cidade mais importante da Sicília na época, sul da Itália. Depois eles aportaram em Régio, bem na ponta da bota, né? Os irmãos que observarem o mapa da Itália, os irmãos vão observar que tem um formato de uma bota, e bem na ponta ali da bota é onde estava a cidade de Régio. E segundo Lucas, em poucos dias, ajudados pelo vento sul, é o que Lucas registra aqui, chegaram até a última parada da viagem marítima, que é o porto de Puteoli, porto muito importante da Itália. Dos versículos 14 a 15, meus amados irmãos, Lucas registra a fase final da viagem por terra até a chegada em Roma. Lucas aqui ele se concentra em duas coisas. A primeira, nos dias que eles passaram ali em Puteoli. Passaram 7 dias. E Lucas ele faz esse registro porque ali tinha uma igreja, irmãos crentes, e esses irmãos deram boas-vindas a Paulo e demais companheiros, e aqueles irmãos daquela igreja, eles insistem para que Paulo permanecesse ali por 7 dias. Alguns comentaristas, irmãos, questionam, perguntam essa situação de Paulo, e o questionamento é o seguinte: como Paulo podia aceitar um convite de pessoas por 7 dias se ele estava preso? Se ele estava ali preso, sendo conduzido para Roma. Como ele podia determinar essa situação e ali ficar 7 dias na convivência com aqueles irmãos daquela igreja? Irmãos, nós não sabemos exatamente a razão. É possível que o centurião, aquele que guardava ou conduzia o apóstolo Paulo, tivesse a necessidade de permanecer um tempo ali. E a igreja, então, diante disso, aproveitando essa ocasião, convidou a Paulo para essa convivência com aqueles irmãos. Nós podemos também ser propícios aqui a considerar que naquelas circunstâncias, depois de todos aqueles acontecimentos, o comandante ali, na verdade, era o apóstolo Paulo. Era ele que estava conduzindo ali a situação, porque, meus amados irmãos, se nós considerarmos aqui, governadores e o rei Agripa não acharam falta nenhuma em Paulo, ele só estava ali porque havia apelado para César, considerando como Paulo já havia sido usado por Deus no cumprimento de suas promessas, que ninguém morreria naquele naufrágio. Paulo ali comandando aquela situação, incentivando aquelas pessoas a comerem, a restabelecerem a energia. Deus também preservando Paulo da picada da víbora,
Deus usando Paulo na cura de diversas pessoas, o que trouxe gratidão àqueles moradores da ilha de Malta. Nós então, meus amados irmãos, somos levados a imaginar que quem estava no comando, quem estava na liderança daquele grupo em direção a Roma, não era tanto o centurião, mas, na verdade, era o apóstolo Paulo. Também aquele tempo com aqueles irmãos, era uma situação que veio a calhar, foi muito propício ali, pois a viagem seria longa. Nós estamos falando aqui um percurso de 200 quilômetros a pé, poderia ser também a cavalo, mas nós estamos falando aqui de um percurso muito longo, e seria propício, então, uma parada ali para permanecer com aqueles irmãos. O fato é que eles permaneceram ali por 7 dias, até que nós podemos aqui propor que chegasse o domingo, no dia do Senhor, e Paulo pregasse ali para aqueles irmãos, porque é vasto aqui o conteúdo encontrado neste livro, que Paulo, em toda a igreja que chegava, ele fortalecia os irmãos. Ele fortalecia aquelas igrejas por onde ele passava, nas suas caminhadas, por onde ele viajava. Então, enquanto Paulo passava aquele tempo precioso com aqueles irmãos em Putéoli, as notícias chegaram até Roma. Enquanto Paulo estava ali passando aqueles dias com aqueles irmãos, as notícias chegaram até Roma, aqueles irmãos souberam que Paulo, o autor daquela maravilhosa carta, daquela carta tão profunda que eles tinham recebido há 3 ou 4 anos, que o autor era conhecido por apóstolo dos gentios, que havia sido usado através da graça de Deus para a conversão de muitos gentios, que Paulo havia passado por tantas e tantas perseguições. A notícia chegou até Roma, a notícia chegou até a igreja de Roma, que ele estava perto, estava chegando, estava na cidade de Putéoli. E o que aconteceu, meus irmãos, é que a igreja em Roma não aguentou esperar. A igreja não aguentou esperar, e sabendo que ele vinha, aqueles irmãos se adiantaram para encontrar o apóstolo Paulo, e o encontro, como Lucas registra aqui, se deu numa cidade conhecida por 3 ventos, e um outro grupo veio à Praça de Ápio, cerca de 70 quilômetros de Roma. Para quê, irmãos? Para que pudessem dar boas-vindas ao apóstolo Paulo e retornassem com ele até a cidade de Roma. Era comum, irmãos, naquela época, que generais, que reis, que voltando vitoriosos de batalhas, eram recepcionados por grupos de pessoas que iam encontrar no caminho e retornavam, então, fazendo aquela festa, trazendo em festa aquele exército que era vitorioso. E aqui nós vemos a igreja fazendo isto. A igreja fazendo isto. Para a igreja, aquela pessoa, irmãos, aquele apóstolo dos gentios, aquela pessoa era mais importante que generais. Aquela pessoa era mais importante do que exércitos. Aquela pessoa estava levando para Roma o maior tesouro, o maior despojo, um tesouro sequer imaginado pelos povos. Não foi isso que Paulo disse à igreja de Corinto? Não foi isso que Paulo disse àquela igreja de Corinto? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E com essa receptividade, irmãos, com essa receptividade, Paulo foi grandemente confortado.
Paulo foi grandemente encorajado, apesar de toda a coragem que nós vemos, toda a disposição que nós vemos na vida do apóstolo Paulo, ele era homem, sujeito a todos os medos e dificuldades, e ele não sabia o que o aguardava ali em Roma. Quem sabe o martírio. Nós estamos falando aqui, irmãos, sabem quem era o imperador da época? O imperador na época era Nero, o louco, aquele homem que pôs fogo em Roma. E para Paulo, então, irmãos, sendo recepcionado por aquela igreja, por aqueles irmãos, Paulo foi confortado, e aqueles queridos irmãos vão encontrar ali, vão ao encontro do apóstolo Paulo, para dar boas-vindas, para fortalecê-lo, para encorajá-lo nessa grande missão de testemunhar diante do imperador César. Vejam no final do versículo 15 que Paulo dá graças a Deus. Vendo-os, Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Sentiu-se mais animado. Os últimos versículos, irmãos, dos versículos 16 a 22, são versículos dedicados para registrar o estabelecimento de Paulo em Roma e, principalmente, o encontro de Paulo com a liderança judaica. Vejam que no versículo 16, nós somos informados que ele foi colocado numa prisão. Nós não estamos falando aqui de uma prisão de segurança máxima, mas estamos falando aqui de uma prisão de segurança mínima, porque era uma casa alugada, apenas com a vigia de um soldado que revezava, ele menciona isso nas suas cartas, aquele soldado que revezava de 4 em 4 horas, assim ele pôde, Paulo fala isso nas suas cartas, ele pôde evangelizar aqueles guardas do Império Romano naquela casa onde ele ficou por um tempo em Roma. E Paulo naquela casa, então, ele recebia visitas, tinha relativa liberdade, ou seja, irmãos, Paulo ali, ele testemunhava de Cristo Jesus. E diz o texto, Lucas registra que 3 dias se passaram. A primeira providência de Paulo, depois de se estabelecer, ele convida a liderança judaica para um primeiro encontro. Os irmãos têm acompanhado essa exposição, sabem que o costume, a estratégia do apóstolo Paulo, todo lugar que ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era se dirigir para uma sinagoga, pregar para os judeus. Vejam que, em primeiro lugar, Paulo se apresenta como inocente, está aí no versículo 17, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos. Depois, Paulo, embora inocente, ele havia sido preso em Jerusalém. Ele estava preso não porque era culpado, ele diz isso, mas por causa da oposição dos judeus. E aí ele diz que não teve outra alternativa senão apelar para César. Vejam aí no versículo 19. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. E levando em consideração aqui, irmãos, o contexto da época, que é importante que nós consideremos, Paulo também está dizendo que ele não veio ali, ele não foi para ali para fazer nenhuma confusão. Nesse período, os judeus viviam numa situação delicada, eles tinham acabado de retornar para Roma, depois de terem sido expulsos, e Paulo tranquiliza, então, aquela liderança, dizendo, olha, eu não vim aqui fazer nenhuma confusão. Paulo não havia cometido nenhum crime, nem contra os judeus, nem contra os romanos. E qual é o motivo, então? Ele deixa muito claro por que ele estava ali. Por que Paulo estava ali em Roma? Está aí no versículo 20. Por causa da esperança de Israel. Por causa da esperança de Israel. E aí Lucas termina esse registro
narrando um pouco a reação daquela liderança. Aqueles homens não haviam recebido nenhuma carta com reclamações, muito menos um representante para alguma queixa, para alguma acusação contra o apóstolo Paulo. Está aí no final do versículo 21. Então, eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito, também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Aí nós temos no versículo 22, irmãos, uma ótima notícia, algo que Paulo almejava ouvir dos judeus. Nós temos aí uma ótima notícia, a liderança disposta a ouvir o apóstolo Paulo, pois há notícias sobre os crentes, sobre o evangelho, corria com muita força naquele período, o evangelho estava alcançando os confins da terra, e os judeus, então, dão essa boa notícia para o apóstolo Paulo, que eles estavam dispostos a ouvir o apóstolo Paulo. Enfim, Roma, irmãos, enfim, Roma, o estabelecimento de Paulo naquela cidade, os primeiros procedimentos. Além disso, aquilo que Paulo queria muito ouvir, né, o desejo dos judeus de conhecer o cristianismo, que na época era muito mal falado ali também. Havia interpretação muito mal feita pelos romanos. Os crentes, eles eram chamados de canibais, né, por comer, né, por comer o corpo de Cristo. Os judeus, como eu disse, haviam sido expulsos de Roma por decreto do imperador Cláudio. Houve uma revolução, uma revolta ligada a um tal de Cresto. Vejam que o nome, né, com Cristo, havia essa proximidade, tudo isso, uma série de dificuldades estavam ali sendo comentadas, e o fato é que Paulo certamente ouviu algo que o animou, que deixou ele muito animado, que era a disposição dos judeus em ouvi-lo. Irmãos, diante dessa exposição que nós fizemos dos versículos, que lições nós podemos trazer para as nossas vidas? Quais são as lições aqui que nós podemos destacar para a nossa vida? A primeira lição que eu trago para os irmãos é a providência de Deus. Como eu disse, a providência de Deus está presente em todo o livro de Atos, aqui não poderia ser diferente. Continua evidente aqui Deus no controle, Deus providenciando todas as coisas. O texto que nós lemos começa aqui informando que havia um navio ali só esperando, aguardando ali em Malta, pronto para continuar a viagem até Roma, demonstrando ali a providência de Deus. Porque, meus amados irmãos, as nossas vidas estão nas mãos de Deus, Ele está no controle, Ele vai conduzir, providenciar todas as coisas conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Essa verdade, irmãos, da soberania de Deus, do controle de Deus, que está presente em todo o livro, está presente em toda a Escritura Sagrada, e por isso nós podemos descansar nas promessas de Deus, sabendo que Ele governa sobre todas as coisas, que nada, como eu destaquei na última pregação a respeito do livro de Atos, até os nossos problemas, irmãos, até as nossas dificuldades estão debaixo do controle de Deus, e nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A segunda lição que vale a pena aqui destacar é essa receptividade da igreja para com Paulo e seus companheiros. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa nós observarmos aqui o amor dessa igreja, essa disposição da igreja de Cristo, tanto em Putéoli como na estrada para Roma,
que foi motivo de gratidão a Deus por parte de Paulo, mas também foi encorajamento para Paulo, foi ânimo para a vida do apóstolo Paulo. Paulo sabia, irmãos, que para onde ele estava indo existia uma igreja que tinha amor, carinho, consideração, e que o assistiria ali na cidade de Roma. E a igreja de Cristo deve ser assim, amorosa, receptiva, encorajando, fortalecendo todos aqueles que servem a Deus, todos aqueles que trabalham para o reino de Deus. E a última lição que eu trago para os irmãos é com relação à preocupação de Paulo em Roma. Quando Paulo chega a Roma, irmãos, ele não foi ali fazer turismo. O que fica claro no relato de Lucas é que Paulo tinha como maior preocupação. Qual era a sua maior preocupação? Qual era a maior preocupação do apóstolo Paulo? Ele mesmo responde aqui no texto bíblico: eu estou aqui pela esperança de Israel. Eu estou aqui pela esperança de Israel. Eu estou aqui pelo amor ao reino de Deus. Eu estou aqui pelo meu amor a Cristo. Eu estou aqui para cumprir aquilo para o qual eu fui chamado, testemunhar de Cristo Jesus até os confins da terra. Nós vemos isso, irmãos, em todo o livro de Atos dos Apóstolos, a preocupação de Paulo, em todo momento em que Paulo aparece aqui, após a sua conversão, o objetivo dele era sempre esse, era dar testemunho da esperança de Israel, acerca do cumprimento da promessa, dar testemunho de que Cristo veio, o Messias veio, realizou milagres, Jesus ensinou e morreu na cruz, ressuscitando ao terceiro dia. Está à direita do Pai. Paulo testemunhava isso. Jesus está à direita do Pai, de quem recebeu toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Esse era o propósito de Paulo, irmãos. Isso é muito claro, isso é muito evidente em todo o livro. E aí eu termino a minha pregação fazendo a seguinte pergunta: qual é o seu maior propósito na sua vida? Qual é o seu maior propósito na sua vida? A sua preocupação maior é pelo seu emprego? A sua preocupação maior é pelos seus bens? A sua preocupação maior é pelo seu futuro, seus estudos? A preocupação principal de Paulo era ser instrumento de Deus como testemunha do Evangelho da graça de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos, para que essa preocupação que é destacada na nossa vida seja referente ao reino de Deus. Que a nossa vida, irmãos, espelhe, que a nossa vida ressalte Cristo em primeiro lugar. E assim vivamos testemunhando do Evangelho da graça de Deus, onde quer que nós estejamos. Que Deus nos abençoe para isso, irmãos. Amém. Fiquemos de pé, convido os irmãos a ficarem de pé, e nós vamos orar, encerrando assim o nosso culto nessa manhã. Logo em seguida, nós faremos a bênção apostólica. Para isso, então, nós convidamos os irmãos a baixarem a fronte e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua palavra é rica, Senhor, em nos ensinar. A Tua palavra é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra, Senhor, nos mostra por onde devemos seguir na nossa vida. A Tua palavra, Senhor, nos mostra o que é que nós devemos dar prioridade na nossa vida. Pedimos perdão, ó Deus, porque muitas vezes
deixamos outras coisas suplantarem, deixamos outras coisas substituírem o amor a Ti, o serviço a Ti, ó Deus. Nos perdoe, ó Deus, e que diante da Tua palavra, diante da exposição da Tua palavra, nossos corações sejam mudados, nossa mente seja conduzida, ó Deus, a Te servir em primeiro lugar, a dar prioridade da nossa vida ao Senhor, a sermos instrumentos nas Tuas mãos, ó Deus, para falar do maravilhoso Evangelho da graça de Cristo, para falar do Evangelho que salva, que é o poder do Senhor para salvar todo aquele que crê. Ó Deus, mude o nosso coração, Senhor, nos ajude, transforme a nossa vida, ó Deus, para que sejamos verdadeiros instrumentos nas Tuas mãos, e assim falemos de Cristo, anunciemos esse Evangelho bendito de salvação em Cristo Jesus. Abençoe-nos, pois, nesse dia, logo em seguida a escola dominical, os momentos em que nós podemos estudar da Tua palavra. Abençoe os professores, abençoe os alunos, abençoe-nos a todos, ó Pai, e assim cresçamos a cada dia, aprendendo e colocando em prática o Teu Evangelho. Esta é a nossa oração, ó Deus, e pedimos tudo isso, em nome e por amor de Cristo Jesus, nós oramos. Amém.